sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Boa noite, graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Hebreus, capítulo 3, do versos 7 ao verso 15. As Escrituras dizem assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: ouve, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da
provocação. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, são tantos os momentos em que nos vemos com o coração endurecido diante da Tua palavra, diante da Tua verdade. Senhor, que na ação do Teu Espírito nós vejamos, Senhor, a nossa falta diante do Senhor, saibamos pedir perdão, voltar a nossa vida numa direção diferente, direção que seja a direção da Tua vontade. Cuide de nós, renove-nos, Pai, e nos abençoe. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus? Vamos ouvir o quarteto Gileade cantando Jonas. Depois nós voltamos. Está no fundo do mar. O Senhor preparou um grande peixe para que a Jonas pudesse tragar. E logo estava Jonas no ventre do peixe. Então ele se arrependeu, humilhado clamou a Deus. Colocado para fora foi fazer o que Deus mandou. Foi Jonas, foi Jonas, foi a Nínive, foi Jonas, Nínive. A Nínive agora foi Jonas. A Nínive agora foi Jonas. Foi falar de Deus. Ó Jonas, ó Jonas, foi a Nínive, foi Jonas, Nínive. Pamba, pamba, bau, bau. Nínive, Pamba, pamba, bau, bau. foi a Nínive, se foi a Nínive, se foi. Meus irmãos, eu vou fazer a leitura no Evangelho de João, capítulo de número 5, do verso 19 ao verso 29. As Escrituras nos dizem: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. As maiores obras que estas, e maiores obras que estas, lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos,
Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus, ele explica aqui a sua missão. Ele explica a razão por que ele veio, a razão da sua presença aqui conosco. O Emmanuel, o Deus que se faz presente. Nós estamos vivendo seguramente um momento de crise a nível global. Um momento de crise a nível mundial. É que a nossa sociedade está buscando novos rumos, em que a nossa economia busca alternativa, em que os nossos relacionamentos têm que encontrar bases diferentes para que eles continuem existindo de maneira boa, de maneira firme, de maneira que representem de fato o que um relacionamento bom deve ser. Durante essa semana eu conversava com umas irmãs e uma delas me disse que, na visão dela, a maior doença que o mundo enfrenta hoje não é a Covid-19. A Covid-19, ela chegou e entrou pelas portas de todos os países do mundo, todos eles indistintamente. E a globalização que anteriormente era tão saudável, tão positiva e tão boa, tem se tornado hoje uma ferramenta que agiu de forma contrária com relação ao esparramar desse vírus. Por outro lado, ela tem sido saudável, ela tem sido boa, porque a troca de informações tem permitido um desenvolvimento muito grande na área da ciência, com a troca das informações que há entre os países que têm os recursos para o desenvolvimento tecnológico de vacinas, por exemplo. E essa irmã disse que, na visão dela, a maior doença do mundo hoje não é a Covid-19, mas a maior doença que o mundo enfrenta hoje é a crise da falta de amor. Meus irmãos, olhamos as Escrituras e vemos que alguma coisa está acontecendo de maneira muito estranha realmente no nosso mundo, no nosso tempo. Vamos tomar a nossa época. Eu tenho ouvido constantemente irmãos dizendo que no final dos tempos o amor esfriaria entre as pessoas, entre os irmãos, e que o que nós estamos vivendo hoje já é o final dos tempos, porque a crise de falta de amor ela já está acontecendo. Bem, olhando um pouco para os contextos históricos, nós vamos ver que houve na história da humanidade períodos em que a falta de amor parece ter sido acentuada em um grau até maior do que o que nós estamos vivendo hoje. Mas não há dúvida alguma, a crise da falta do amor, ela é presente, ela é clara entre nós, ela é existente no nosso meio.
Jesus, quando ele fala do seu ministério, ele nos diz algo muito interessante aqui no verso de número 24. Ele diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, a essência, de fato, de todo o relacionamento, não é o sentimento apaixonado, não é o sentimento instável, não é aquele sentimento que hoje está em alta e amanhã está em baixa, mas é a expressão de procurar o bem-estar daquele que está perto de nós e que tem necessidade, e independente do que possa nos dar em retribuição, ele ser ajudado na necessidade que tem. Aí nós vamos começar a entender a essência do amor de Deus para conosco. Dá para fazer uma pergunta: que amor é esse? Que simplesmente, em troca de absolutamente nada, porque não havia nada para se receber em troca, se faz um amor tão sacrificial como este que aconteceu em Cristo Jesus. Estamos no período chamado de Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa, que antecedem a ressurreição de Jesus. Esses 40 dias sem contar os domingos. Nós estamos num tempo em que olhamos, meus irmãos, relembrando a manifestação grandiosa do amor de Deus para conosco. Meus irmãos, o cristianismo, ele está firmado em dois momentos históricos apenas: a encarnação do Verbo, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Quando eu digo cristianismo, é a relação existencial que existe entre a queda e a volta de Cristo Jesus no julgamento. Esse tempo aqui, ele se resume dentro desses dois eventos históricos: a encarnação do Verbo, o nascimento de Cristo Jesus, e a sua morte e a sua ressurreição. Em meio a tudo isso, nós observamos que o mundo ele caminhou e tem caminhado numa profunda crise com relação a si mesmo, uma profunda crise em direção ou não ao Deus Todo-Poderoso. Quero falar um pouco sobre isso. Nosso tempo, um tempo de grande surdez, um tempo em que Deus tem falado e os ouvidos têm sido fechados para a sua voz. Em primeiro lugar, meus irmãos, o mundo ele deixou então de ouvir a Cristo e deixou de crer naquele que enviou a Jesus, segundo o texto que nós temos aqui. É evidente que ouvir não significa simplesmente escutar. Não é isso. Eu volto aqui àquela expressão da criança que escuta o pai dizendo: não vá por aí, e ele simplesmente escuta e continua indo, caminhando e ignora aquilo que o pai diz. É um contraste entre essa situação de ouvir o pai, continuar fazendo como ele bem entende, e aquela criança que ouve o pai quando diz não vá por aí, ele para, volta e toma um caminho diferente. Meus irmãos, no tempo em que Israel atravessava o deserto em direção à Palestina do Antigo Testamento, em direção à terra de Canaã, nós vamos lá em Deuteronômio e vemos Deus falando com o povo, e Deus dizendo que era para ouvir a sua voz. Caso isso não acontecesse, haveria juízo para eles. E, meus irmãos, durante aquele tempo, nós observamos Deus advertindo, e Deuteronômio nos ajuda a ver isso. O povo estava caminhando para entrar no deserto, ele estava saindo do Egito, entrando para o deserto em direção à terra de Canaã.
E Deus advertiu esse povo. Se eu vou mandar para vocês o meu profeta, ele vai falar com vocês, ouçam a sua voz, vocês endurecerão seu coração e eu vou ter que demonstrar a vocês o peso da minha ira. E, irmãos, Deus falou continuamente àquele povo durante os 40 anos em que foram conservados dentro do deserto. Conservados porque o tempo, ele, se caminhado em linha reta, seria bem menor. Eu li há algum tempo uma pessoa fazendo um comentário que, tomando um caminho que seria um caminho normal para até a Palestina do Egito, no máximo eles demorariam 4 anos em torno disso. Eles levaram 10 vezes mais, foram 40 anos andando pelo deserto e Deus os segurou ali. E Deus os segurou ali trabalhando a vida, trabalhando o coração, trabalhando aqueles homens e mulheres que foram alvo do profundo amor de Deus, libertando-os da escravidão, onde Deus os preservou para que eles fossem constituídos em um povo, e agora os está conduzindo para uma terra rica, preciosa, para a terra que mana leite e mel. Então, aquele povo peregrino, aquele povo forasteiro, estavam indo em direção à terra celestial, a terra que mana leite e mel, a terra rica e preciosa, onde eles haveriam de firmar estacas e ali viver muito bem com os cuidados do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, as Escrituras nos dizem que se eles não ouvissem Deus, eles teriam que prestar contas do que eles estavam fazendo e das escolhas que estavam empreendendo. Meus irmãos, tamanha foi a desobediência ou a surdez espiritual daquele povo, eles não quiseram ouvir Deus, e o povo que saiu do Egito pereceu no deserto, entrando apenas Josué e Calebe na terra que fora prometida pelo Senhor. Meus irmãos, não tem sido diferente hoje. Se nós, comparativamente, olharmos para o que as Escrituras nos falam, também somos um povo peregrino, estamos caminhando em direção a Canaã celestial, e durante esse tempo Deus tem levantado a voz profética dele sobre nós, através do anúncio autêntico da sua palavra. E hoje nós temos visto que não tem sido diferente a postura do povo dele dentro da realidade que existe e que assemelha-se muito à realidade do povo quando ele está a caminho de Canaã, quando ele entra pelas portas de Canaã. Não entramos ainda na Jerusalém celestial, não entramos ainda na Canaã celestial, mas estamos, meus irmãos, numa situação em que o nosso envolvimento com, entre aspas, as nações vizinhas, e aqui não diz respeito aos países que nos circundam, mas as culturas que estão presentes à nossa volta, e nós vemos, meus irmãos, que nós temos deixado de ouvir também em nosso tempo, como povo, a voz de Deus sobre cada um de nós, sobre as nossas comunidades. Tem acontecido isso sobre a vida do povo de Deus, que tem sido um povo de muita murmuração, de muita reclamação, de muito comodismo, de muita religiosidade e um minguar muito grande, meus irmãos, de uma autenticidade de vida com Deus. E tudo isso não é de outra forma, senão o de deixar de ouvir Deus, ouvir a sua voz,
ouvir aquilo que Ele tem nos dito como verdade para as nossas escolhas, as nossas decisões e a nossa própria vida. Nós precisamos submeter o nosso coração aos ensinos de Cristo. E submeter significa mais do que só ter conhecimento. Significa estarmos quedando-nos aos pés de Cristo para ouvir a sua voz. Deixarmos, meus irmãos, a agitação do dia a dia. Deixarmos a exigência tão agitadora do nosso tempo, para termos momentos para, de fato, ouvirmos a voz do nosso Senhor com humildade do nosso coração. Estarmos sentados a seus pés, dispostos a ouvi-lo. Estarmos dispostos pela fé a aprender dele. Aprender de fato do Senhor. Não a conhecer apenas os textos das Escrituras, mas aprender a essência do seu ensino para a nossa vida e para o nosso coração. E demonstrar, meus irmãos, diante desse aprendizado, um arrependimento genuíno, uma fé que seja autêntica. Isto resultando em uma atitude de fato de ouvir o que ele disse, de seguir os seus caminhos. Segundo, ouvir e crer, segundo Jesus, significa deixar a morte e passar a desfrutar da autêntica, verdadeira e única vida que nós só encontramos no Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, aqui nós temos algo sendo despontado a nós. Diz aqui, quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Almas mortas ressuscitadas por Cristo Jesus. É evidente, alma não tem um significado da parte não física de cada um de nós, mas vamos tomar como um todo, sabendo que a parte física sofrerá a ressurreição. Mas espiritualmente, as nossas almas, a parte não física, meus irmãos, ela é ressuscitada agora para uma nova realidade de vida em Cristo Jesus. A tal ponto de olharmos as Escrituras e vermos as Escrituras nos falando que se alguém hoje que está em Cristo morrer, será glorificado. E a sua alma estará em comunhão com Deus no gozo da sua presença. Crer e ouvir significa deixar a morte para desfrutar de verdadeira vida. E verdadeira vida, meus irmãos, implica num relacionamento com Deus, não na existência física e biológica. E tudo isso acontece através de um chamado direto do Deus Todo-Poderoso a nós. Me deixe voltar ainda no que falei no meio da semana, quando falamos sobre a graça irresistível e o chamado eficaz de Deus a nós. Quando Jesus chega com Marta e Maria ao túmulo em que Lázaro havia sido sepultado, Jesus ele não faz um convite a Lázaro perguntando se ele queria sair do túmulo e se ele queria ressuscitar. Jesus simplesmente ordena ali a vida e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro imediatamente volta à vida e imediatamente sai do sepulcro em direção ao Senhor. A vida, meus irmãos, ela é um ato determinado por Deus e determinativo na vida daquele que espiritualmente está morto. Ele determina: vem para fora, ou vem a mim. E quando isso acontece, esse chamado rico e eficaz demonstra agora o poder transformador de Deus, dando vida e dando sentido agora a essa caminhada. Porque não é nenhum zumbi que está caminhando, né? Zumbi é aquela figura
que não sei nem onde surgiu, mas está aí no cinema, está aí nos filmes, está aí nas histórias em quadrinhos, está por aí, que mostra uma pessoa que já morreu, mas que agora tem ações como se estivesse viva. E geralmente os zumbis fazem parte dos filmes de terror, não é? E arrumaram até forma para matar o zumbi que está morto. É um, alguém que já morreu e que agora volta a ter movimento, mas que não tem vida e que faz coisas terríveis. Não é a realidade, meus irmãos, daquele que está em Cristo. Porque quando ele manifesta-se agora em uma caminhada nova, é uma nova criatura. Talvez pudéssemos comparar-nos a essa figura do zumbi, mesmo que meio macabra e distante, a nós antes de conhecermos a Cristo. Estamos andando, fazendo coisas, mas espiritualmente não temos vida. Precisamos da vida em nós para que nós tenhamos condições de ouvir a voz de Cristo. Esse que ouve é porque já passou da morte para a vida. E esse que passou da morte para a vida, agora está pronto para dar ouvidos ao Senhor. Sabe o que é terrível na vida do ser humano, do homem e da mulher que está em Cristo? O terrível, meus irmãos, não é o fato de não querer ouvir Deus, também está aí. Mas é de ouvir Deus e resistir à ação do Espírito em sua vida. Não a ação do Espírito como o decretar e determinar a vida, mas ouvir a voz do Espírito e resisti-lo no que diz respeito a uma vida com Ele que traga bem-estar, que traga contentamento, que lhe traga satisfação. Somente o Filho de Deus pode resistir ao Espírito. Somente o crente em Cristo Jesus pode ter esse tipo de atitude. E o mais terrível é o fato de agora termos ouvidos para ouvir e não queremos ouvir a voz daquele que fala conosco. As Escrituras dizem que nós podemos resistir ao Espírito, não para o chamado à vida, mas aquele que está em vida pode resistir ao Espírito e viver uma vida que seguramente não será uma vida de qualidade, dentro da qualidade da vida que Deus nos dá. Em terceiro lugar, está no fato de olharmos e sabermos que a vida está firmada sobre o incompreensível e eterno amor de Deus. Meus irmãos, quando Jesus fala aqui sobre a sua vinda, se voltarmos um pouquinho atrás, aqui no capítulo 3 do mesmo evangelho que lemos, verso 16, tão conhecido, Jesus, ali no diálogo com Nicodemos, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele caminha em direção à vida. E vida eterna, mais uma vez, destacando aqui, não significa uma vida que não acaba. Se isso significasse, nós teríamos que admitir que todos os incrédulos também terão vida eterna, porque as Escrituras nos dizem que todos eles ressuscitarão e ressuscitarão para o juízo. É o que o texto que temos aqui nos afirma, né? E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo.
vai haver essa ressurreição, e nós não somos defensores do ensino do aniquilamento da alma, né? Ou do deixar a existência depois de um período de sofrimento após o julgamento. Cremos que o julgamento ele implica num juízo eterno sobre aqueles que, como Jesus diz aqui, aqueles que praticaram o mal, e praticar o mal significa essencialmente ter vivido uma vida distante de um relacionamento com o Senhor. Esses estarão vivos também eternamente. Então, vida eterna tem o seu significado na palavra vida. E a palavra vida, ela diz respeito a um relacionamento e a comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Deus disse a Adão: não coma da árvore, porque certamente morrerás no dia que dela comeres. E é evidente, pensamos em morte como a morte física. Mas não era apenas isto que estava presente ali quando Deus diz essas palavras à humanidade através de Adão. O primeiro reflexo da morte aconteceu, meus irmãos, quando Adão e Eva percebem que eles perderam o bem mais precioso, que é o seu relacionamento íntimo com Deus. E ali eles se escondem de Deus. E as Escrituras dizem que eles fazem isso porque eles passaram a ter medo de Deus. Vida significa um relacionamento restaurado com o Senhor, onde o medo deixa de existir. E o gozo do relacionamento, ele faz-se restaurado. Onde não há mais temor, onde há agora prazer, alegria e bem-estar. E isto para não se perder mais, porque é uma relação eterna. Então Jesus diz que aquele que ouve tem vida. E as Escrituras nos dizem que essa vida, é lá no capítulo de número 3 do Evangelho de João, verso 16, é uma vida que não se extinguirá. É o que ele chama de vida eterna. Esse profundo amor de Deus, ele é a base, meus irmãos, para o nosso relacionamento com Ele. A vida está firmada sobre o incompreensível e eterno amor de Deus. Não conseguimos compreender a profundidade desse amor, mas Ele está presente, sabemos dessa existência e sabemos que esse amor é um amor que não se extinguirá e que não acabará. O apóstolo Paulo nos fala isso em Romanos, no capítulo de número 5, verso de número 8. Ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor maravilhoso, manifesto de Deus para conosco, meus irmãos, é um amor que não dá para que nós entendamos, compreendamos. Ele é incompreensível. Nós simplesmente o conhecemos. E nós o conhecemos na dimensão da revelação do Senhor para conosco. O texto de Romanos, capítulo 8, ele diz o seguinte: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se a base para a nossa vida é o amor de Deus, nós precisamos continuar vivendo nesse amor. E é o que as Escrituras nos dizem, que nada pode nos separar do amor que Deus tem para conosco em Cristo Jesus. Absolutamente nada. Nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhum contexto, nada poderá separar do amor que Deus tem para conosco. Então, nós estamos garantidos dentro dele. E esse amor nos mostra que aquele que vive
o amor de Deus para com a sua vida é aquele que desfruta de uma vida completa, de uma vida plena. Como é bom nós entendermos que a nossa vida, essa vida abundante, essa vida plena, ela não acontece senão no fundamento de Deus amando a cada um daqueles que Ele escolheu para manifestar esse amor. Nós somos, meus irmãos, alguns bilhões de pessoas no nosso planeta. E desses bilhões de pessoas, qual a porcentagem de pessoas que estão hoje infelizes, frustradas e insatisfeitas? O número é muito grande. O número é extraordinariamente imenso. E, meus irmãos, a razão para essa frustração, para essa insatisfação, para as tristezas que a grande maioria tem vivido, vão desde carência material, porque vivem num estado extremo de pobreza. Isso passa pela situação emocional que se vive, mesmo por parte daqueles que não estão vivendo essa carência material. Muitos não vivem carência material, mas emocionalmente estão completamente desorganizados. E tudo isso vai desembocar, meus irmãos, seja uma situação emocional, seja uma situação física e material, na desorganização espiritual, na carência espiritual. E carência espiritual não diz respeito à espiritualidade, mas diz respeito ao vazio existencial que existe dentro das pessoas. E certamente a grande maior dor que se tem hoje está nesse vazio. Está em tentar descobrir qual sentido existe para existir. Foi esquisito, né? O sentido que existe para existir. Qual o sentido da existência que temos? Para que nós existimos? Nós vemos isto quando aquelas perguntinhas ainda continuam ecoando hoje. Há bastante tempo, eu me vi muito curioso lendo os livros do Erich von Däniken. Éramos Deuses, Astronautas e algumas outras obras assim. E as perguntas que naquela época, 40 anos atrás, talvez até um pouco mais, se fazia, e eu creio que elas estavam só sendo repetidas, elas continuam ressoando hoje. Quem somos nós? De onde nós viemos? Para que nós existimos? Para onde nós vamos? Meus irmãos, a negação da existência de Deus leva a esse desencontro terrível de valores e a um oco existencial tremendo. Viemos de onde? Interrogação enorme, mesmo quando se discute a teoria aí do Big Bang, da grande explosão que originou o universo. Se pergunta, aquela partícula que explodiu, de onde ela veio? Pergunta intrigante, pensando na vida a partir desse ponto. A vida simplesmente veio se evoluindo, veio se adaptando, veio se organizando até chegar a tudo isso que nós temos hoje. Tá bom, mas para que estamos aqui? Qual a finalidade de tudo isso? Para que nós nos relacionamos?
Por que trabalhamos? Por que fazemos tudo o que fazemos e somos aquilo que somos? Isso tem levado muitos, meus irmãos, a por fim a sua vida quando conquistam tudo aquilo que idealizaram como projeto de vida. Fica também uma interrogação. E aí? Nós vamos para onde? Para onde estamos caminhando como humanidade? E para onde vamos quando deixarmos essa vida aqui? São perguntas, meus irmãos, que nós sejamos pessoas crentes em Cristo Jesus, sejamos pessoas que têm religiosidade, mas que não se preocupa muito, ou então Deus, pessoas que fazem questão de não crer em Deus. Nenhuma pessoa pode se esquivar de pensar nessas interrogações. O ateu, ele tem que pensar sobre a sua origem, sobre a razão de estar aqui e para onde vai depois que morrer. Bem, acreditam que somos fruto de um acaso temporal e físico e biológico, que estamos aqui simplesmente para existir e que quando morrermos acabou tudo e deixamos toda a nossa essência e não se recordará de mais nada absolutamente. Já muitos tentam encontrar respostas das mais diversas formas. Não são pessoas ateias, mas não são pessoas também com uma fundamentação sólida cristã dentro que, segundo as Escrituras, e procuram encontrar formas para responder essas perguntas. Começam lá com fomos criados por Deus, ou tentam associar criação com evolução. E estamos aqui para melhorar, para evoluir, para desenvolver, para fazer o bem ou qualquer outra coisa. E quando partirmos, uns creem que irão para um determinado lugar, onde se desfrutará de um gozo com coisas especialmente preparadas para suprir esse bem-estar ou essa necessidade pessoal. Outros acreditam que quanto mais o bem se faz aqui, melhor será o seu estado de aperfeiçoamento espiritual e por aí vai. Nós cremos que a nossa existência tem um sentido diferente. Um Deus que nós não conseguiremos nunca explicar, que existe por toda a eternidade, como Pai, Filho e Espírito Santo, decidiu pela sua livre vontade criar-nos para a sua honra e para a sua glória, e mostra que o sentido da nossa existência aqui está nele. E não está nas nossas realizações, mas está em vivermos exercendo o nosso dom, ou as qualidades que temos para que ele seja honrado e exercermos tudo isso numa relação de serviço. Uma relação de serviço para com ele, Deus, que acontece no serviço que prestamos de uns para com os outros. Aquela relação de amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas como amamos a nós mesmos. Tudo isso com a segurança e a certeza de que quando partirmos daqui, nós estaremos na presença do Deus glorioso e todo-poderoso. E que ele voltará, que haverá a ressurreição, como as Escrituras dizem, do corpo, e que teremos uma comunhão perfeita com ele por toda a eternidade, gozando do que vivemos aqui em parte, com o aperfeiçoamento de todas essas coisas numa relação de gozo pleno, onde continuaremos a desenvolver muitos dos aspectos originalmente criados por Deus para nós lá em Adão, que se perdeu.
nós vamos ter coisas para fazer, relacionamentos entre nós. Vamos ter uma vida como temos aqui, com a perfeição daquilo que Deus idealizou lá em Adão. Vida de verdade. Então, meus irmãos, esse vazio existencial que a humanidade vive hoje deixa de existir quando Deus se torna aquele que é o Senhor da vida. Ora, irmãos, terrível é olharmos para pessoas que já descobriram o sentido da vida e não conseguem desfrutar dele. Os irmãos se lembram do Salmo 23, o primeiro verso? As Escrituras dizem assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos dar um sentido melhor a essa expressão, segundo alguns estudiosos. O verso fica melhor se for traduzido assim: o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Porque Deus é o meu pastor, eu não sinto falta absolutamente de nada. Significa que porque Deus é o nosso pastor, nós não sentimos falta. Porque Ele nos dá aquilo que precisamos, Ele nos leva a pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso, dá refrigério à nossa alma. Ele nos conduz em segurança. Meus irmãos, a vida passa a ter sentido. O vazio existencial já não existe mais. Agora dá para desfrutar do que representa autenticamente a vida que passamos a ter quando nós cremos em Deus. Meus irmãos, Deus se compromete em nos acudir e suprir as nossas carências, segundo a expressão de Davi no Salmo 23. Eu volto aqui aos Hebreus, quando no capítulo 3 que nós lemos, diz aqui: assim, pois, diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração como do dia dos vossos pais em Meribá, no deserto. Meus irmãos, se na vida do crente em Cristo Jesus, a sensação de frustração, a sensação de tristeza, a sensação de insatisfação existe, não é porque ele não conhece a Deus, mas é porque ele deixou de ouvir a sua voz. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E se hoje o nosso coração vive tristeza, vive angústia, vive insatisfação, vive insegurança, não é porque Deus não esteja dando a nós, mas porque, meus irmãos, a surdez espiritual está tomando conta de nós. E porque nós deixamos de ouvir a santa voz do Deus Todo-Poderoso. Ouvimos falar conosco, mas deixamos de dar ouvidos a ela. Estamos em Cristo? Estamos. Então por que viver em um tempo como este? Que desafia-nos, como desafiou as gerações passadas, como desafiou geração após geração desde Adão. Porque estamos vivendo situação de ausência de paz. Quando Jesus, o príncipe da paz, deu-nos vida. Ausência de paz quando temos à nossa disposição a paz que excede a todo entendimento. Ausência de amor quando Deus
nos prova a grandiosidade do seu amor e nos ensina que o que vai trazer alegria ao nosso coração é amá-lo e amar as pessoas e aprender o amor a si mesmo, não de forma egoísta e egocêntrica, mas de uma forma livre, sabendo que deve cuidar de si, o que é uma criação de Deus. É uma recriação de Deus em Cristo Jesus. E é aquele que Deus tomará para si na eternidade, de forma a não ter mais nenhum momento de separação. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como fizeram os vossos pais em Meribá no deserto. Ouça Deus e viva a vida plena que Ele concede, porque você passou da morte para a vida. Que Deus te abençoe. Que Deus renove a sua vida na amada pessoa de Cristo Jesus. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino e depois voltamos para encerrar. Amen.
Nosso Deus, somos um povo peregrino aqui que caminhamos em direção à mansão celestial. O Senhor tem nos conduzido até lá. E, Senhor, quanta luta enfrentamos, porque, Pai, nós não estamos dando ouvidos ao Senhor. Isso tem trazido a nós insegurança, tem trazido insatisfação, tem trazido tristeza e tem trazido angústia, Pai. Deus, perdoe-nos pela nossa incredulidade, perdoe-nos, ó Deus, por ouvirmos a voz do Senhor e não darmos ouvidos a ela. Nós precisamos nos quedar aos teus pés com humildade, ouvir, Senhor, a tua voz, aprender dos teus ensinos. E temos satisfação, Senhor, em viver cada um deles detalhadamente, Pai, o silêncio de cada um de nós no nosso coração. Nos abençoe nesse caminhar de semana que começa. Cuide dos irmãos que estão internados, dos irmãos que estão enlutados, dos irmãos que estão adoecidos em seu lar, dos irmãos que estão enfrentando dificuldades pela sua idade também. Cuide, Senhor, e nos ajude nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desafios. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, meus irmãos, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue com a sua vida, com o seu lar e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te renove em Cristo Jesus. Amém. É possível um cristão verdadeiro viver sem oração? Há muitos que hoje, bandeando para o lado de um racionalismo árido, acreditam que a oração não tem propósito nem validade na vida de um cristão. Mas o que a palavra de Deus tem a dizer sobre o assunto? Quando eu examino as Escrituras, eu vejo que as pessoas mais cultas, as mais piedosas, as mais práticas e as que exerceram maior influência na história foram pessoas comprometidas com a vida de oração. Eu leio sobre Abraão, que orou por Sodoma e Gomorra, e lutou com Deus em oração, e por causa da oração de Abraão, Deus poupou Ló e sua família. Eu vejo Moisés, quando Deus toma a decisão de destruir o povo no deserto, e Moisés se coloca na brecha em favor da nação, e diz para Deus: poupa o teu povo, Deus, ou então risca o meu nome do livro que escreveste. E Deus ouviu a oração de Moisés e poupou a nação. Eu vejo Davi, o rei de Israel, diante de uma tragédia que se desabara sobre a sua família e as famílias de seus homens, ele levanta a Deus a sua oração e pergunta: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E Deus lhe responde: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Eu vejo o rei Josafá, que encurralado por inimigos confederados, prontos para atacar a cidade de Jerusalém,
este rei se prostra em oração e jejum e diz para Deus: Deus, nós não sabemos o que fazer. Nós não temos forças para resistir a esses inimigos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Por causa da oração do rei, Deus reverteu a situação. O inimigo foi desbaratado e o povo de Deus prevaleceu. Eu vejo Neemias, copeiro de Artaxerxes, mais tarde governador de Jerusalém, homem prático, líder, administrador de escol, mas um homem que é capaz de se derramar diante de Deus em oração. E por causa da sua oração, Deus o levanta, Deus o instrumentaliza e Deus restaura a cidade de Jerusalém. Eu vejo o apóstolo Paulo chorando diante de Deus pelo seu povo, orando em favor da nação de Israel, exortando as igrejas de dia e de noite com lágrimas, orando por elas, e Deus o abençoando de maneira exponencial. Eu vejo Jesus Cristo, Filho de Deus, homem de oração, e que nos ensinou assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate abrir-se-lhe-á. Não há cristianismo sem oração. Não há cristão verdadeiro sem oração. E a pergunta que eu lhe faço agora é esta: você é um homem de oração? Você é uma mulher de oração? O fogo do altar está aceso no seu coração. O incenso das suas orações sobem até Deus como aroma suave e agradável a Deus. Deus quer restaurar o altar da oração no seu coração. Deus abençoe sua vida.